Eu sou Ed Carlos Araújo, aluno do mestrado em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje nós vamos falar sobre como são as aulas no mestrado. É importante ressaltar aqui que cada mestrado, cada universidade, cada programa de mestrado, doutorado, enfim, tem a sua própria estrutura de textos, disciplinas e a carga horária. Então eu vou falar com base na minha experiência, né? Mas geralmente os mestrados, por terem um tempo menor de execução, apenas 2 anos, têm menos disciplinas. Variam entre 4, 5, 6 disciplinas. No meu caso, são 6 disciplinas. Geralmente fazemos essas disciplinas no primeiro ano de mestrado e no segundo ano ficamos mais voltados mesmo para participar de eventos também, mas com foco total em escrever a dissertação. Esse foi o meu caso, esse está sendo o meu caso. Eu estou no segundo ano escrevendo a dissertação, sendo que já passei pelo primeiro ano de disciplinas. É importante também ressaltar que às vezes nessas disciplinas, dependendo da estrutura do programa, você tem que ter um total de créditos cumpridos para você poder qualificar, que é essa primeira etapa ali com a construção do texto. Então no meu programa a gente tem que ter cumprido as disciplinas obrigatórias e optativas até esse momento para poder qualificar, mas isso varia de acordo com cada programa. Então você tem ali uma estrutura de disciplinas que são obrigatórias e optativas e um tempo para cumprir elas, e também atento a essa questão delas serem necessárias para a sua qualificação, que é, como eu disse, aquele primeiro momento em que você vai passar seu texto para professores avaliadores, darem opiniões, darem sugestões, analisarem o seu trabalho. Então, mediante essas informações, a gente vai entrar direto para tentar entender como é que são as aulas, né? E qual é a diferença dessas aulas para as aulas que a gente tem na graduação. Primeiro, no meu caso, foi o choque pelo tamanho da turma. A minha turma no mestrado é bem pequena, ela tem 19 pessoas. Então a gente só se encontrava, de fato, essas 19 pessoas na disciplina obrigatória. Então estavam todos lá. E mesmo assim, 19 pessoas ainda é uma turma pequena comparada à minha turma de graduação, que começou com 40 alunos, começou com mais de 40 alunos. Então é um espaço que você se sente mais à vontade de falar, até por ter menos gente, mas também é um momento em que todo mundo quer falar, todo mundo quer dar sua contribuição ali de acordo com os textos que está lendo. E esse número menor de pessoas também facilita essa comunicação entre o professor e o aluno. Fora essa disciplina que é obrigatória, que estávamos toda a minha turma, também tem as disciplinas que são obrigatórias, mas de acordo com a sua linha de pesquisa. No meu programa são 3 linhas de pesquisa, ou seja, esses 19 alunos que estavam nessa disciplina obrigatória, geral para todo mundo, eles são divididos ali nas linhas de pesquisa. A minha linha de pesquisa, ela só tinha eu e mais 3 alunos. Então nós ficávamos em um círculo ali com a professora, eu e mais meus 3 colegas e a professora, discutindo os textos que ela passava pra gente. A gente ia ali, passava a tarde toda nesse debate entre nós, mas era uma coisa muito próxima, até justamente pela quantidade de pessoas na sala de aula. Nós 4 e a professora, então ficava de fato um diálogo muito mais próximo. Então, quando você está com uma turma menor, é mais fácil haver essa comunicação entre você, os seus outros colegas e os seus professores. Todos têm um momento de fala para poder discutir o que compreenderam do texto, para poder fazer uma análise mais profunda. A minha aula era a tarde toda, começava de 2 e até praticamente às 6. Então era um tempo bem longo que a gente dedicava à análise. E como é que funciona a leitura dos textos, a divisão dos textos? Na disciplina obrigatória, o professor selecionava uma carga de textos que era disposta ao longo das aulas e todos nós tínhamos que ler aqueles textos, e eles variavam por muitas temáticas, mas todas de acordo com o programa da disciplina e também com a linha de pesquisa geral do mestrado, com a área de concentração que era voltada para espaços. Então, todos os textos avaliavam essa questão espacial com as suas temáticas ali bem definidas. Na linha de pesquisa, os textos também, obviamente, voltavam-se para a questão da área de concentração do programa, que é espaço, mas tentavam abarcar o que cada um dos alunos pesquisava. Eu pesquiso questões mais voltadas para patrimônio, museu. Então, nessa disciplina, tinham textos que eram mais específicos para a minha leitura. Também tinham alunos que trabalhavam com outros tipos de textos voltados para a memória. Então, assim eram divididas as aulas, como se fossem em blocos, e tentavam atender às necessidades dos alunos naquele momento, de acordo com a sua pesquisa. Então, eram textos bem diversificados, que passeavam por diversas áreas, de acordo com as áreas que a gente estuda em cada um dos nossos projetos. Então, por isso, as aulas também eram muito interessantes, porque sempre eram conteúdos relacionados à nossa pesquisa ou às pesquisas dos nossos colegas. Então, a gente gostava muito de ouvir
sobre as pesquisas dos nossos colegas, apesar de nos momentos mais soltos a gente já conversar sobre isso. Então é basicamente assim que tinham essas aulas, que estavam nesse momento. Não é aquele bicho de sete cabeças, aquele monstro que a gente imagina, que as aulas são muito complicadas, são muito densas. Muitas vezes os textos são muito complicados, são textos muito grandes. Você tem carga de leitura provavelmente de mais de 500 páginas por semana. E a gente só faz 2 ou 3 disciplinas por semestre, mais ou menos. Então a gente vê a amplitude da dificuldade, porque são pouquíssimas disciplinas, mas com a carga de textos muito, muito grandes, textos muito densos, textos muito complicados. Então é necessário que você tenha a sua preparação muito bem elaborada para o momento de antes da aula, para você ter um espaço para ler, um momento para ler aquele material, para poder reler às vezes, porque não vai só com a primeira leitura. Então, esse momento da sua preparação para a aula também é muito importante, porque você não vai querer chegar na aula e falar besteira, né? Eu digo falar besteira de uma forma de você talvez não tenha compreendido tanto aquilo que o texto quer passar, e talvez uma segunda leitura, uma terceira leitura ajude com isso. Mas não se preocupe que as explicações do professor também vão ajudar a encaminhar o entendimento sobre o texto, sobre as leituras. E é claro, sempre existem novas possibilidades, principalmente dentro das ciências humanas, novas possibilidades de interpretação das ideias. Então todo o pensamento é válido de acordo com o que você de fato tenha lido o texto e queira contribuir para aquela discussão. E eu acho que de uma forma geral é basicamente isso, né? As aulas do mestrado elas nos ajudam de fato muito mesmo a entender o que os autores colocam naqueles textos, a melhorar a nossa compreensão da ciência naquela área. E é de fato muito importante ter o acompanhamento nas aulas, porque também das aulas a gente aprende muito sobre metodologia, sobre como construir os nossos projetos, sobre como vai ser a nossa dissertação, a pensar na escrita do texto. Então, as aulas, além de a gente pegar muito texto para aprender, compreender as informações dos nossos campos de pesquisa, a gente também aprende muito a escrever lendo esses textos. Os textos dão uma aula de fato de metodologia para a gente pensar qual metodologia fica melhor adequada ao nosso projeto, ao nosso tema. Então as aulas elas têm uma amplitude de questões que são de fato muito importantes para a construção do nosso texto, não só para a construção do nosso intelecto a respeito de algum assunto, mas para a construção do nosso texto. E muitas vezes, mesmo seu texto, um texto que você leu não tendo nada a ver com a sua área, pode ser um texto que fala sobre história da medicina e você estuda patrimônio. O texto pode não ter nada a ver com a sua área, mas ele pode sim te dar algum interesse ou ele pode te dar algum ponto-chave para pensar a construção do seu texto. Ele pode ajudar muito nesse sentido. E é o que sempre os professores colocam para a gente, que esses textos eles sim ajudam a gente a primeiro nos motivar e pensar melhor a escrita do nosso próprio trabalho. Então, essas são algumas questões que eu quis comentar aqui hoje. Quem tiver mais alguma questão, quiser comentar alguma coisa, dúvidas, sugestões, pode colocar nos comentários que a gente vai estar sempre mantendo esse diálogo. E obrigado a todos que estiveram aqui ouvindo até agora.